Certa vez, aqui na igreja, na missa das 8, tem uma família, eles têm 3 filhos. E eles têm uma gêmeas. E as meninas, ou uma das meninas, ficou muito revoltada, muito nervosa, porque, por qualquer motivo, que acontece com qualquer criança, ela não viu eu abrir a portinha da onde se vê Jesus. A portinha de onde se vê Jesus é o sacrário, porque a mãe dela ensina para ela que Jesus Cristo mora ali. E aí, acho que na missa, ela deve ter se distraído. Então, ela não viu que eu tinha aberto a portinha, ficou nervosa. Ela deve ter uns 4 anos de idade. No final da missa, quando eu fico ali fora cumprimentando as pessoas, ela veio tirar satisfação. Por que o senhor não abriu a portinha onde vê Jesus? Né? Que a mãe dela ensina para ela o correto. E aí eu resolvi o problema. Peguei ela no colo, peguei a irmã dela, a mãe, vim aqui, abri a portinha, ela viu Jesus, foi embora feliz e contente porque viu Jesus, né? Essa historinha, que é verídica, ela é muito interessante porque nos ajuda a compreender o sentido do evangelho de hoje. E aí nós vamos entender isso no final. Porque agora nós vamos entrar em cheio naquilo que o Senhor nos propõe e que não é não é tão simples compreender. Nós estamos numa segunda situação, como do domingo passado, em que tentam colocar Jesus em uma armadilha. E qual é o grupo que tenta fazer isso? Os fariseus. Nota, e é sempre importante, Jesus Cristo diz a nós que somos discípulos dele, cuidado com o fermento dos fariseus. E nós podemos cair sempre no fermento do fariseu, sobretudo utilizando boas intenções. A armadilha preparada para Jesus está ligada ao mandamento da lei. Ele não foi ali para ser iluminado por Cristo. Ele foi ali simplesmente e puramente por uma questão de mandamento. Muito bem. Melhor, para colocar Jesus em uma armadilha. O que pode acontecer conosco também? Quantas vezes nós não utilizamos os mandamentos para nos justificar? Isso pode acontecer. E tem um outro problema: usar o mandamento para magoar, justificar ou fazer mal para outra pessoa. O mandamento de Deus é sempre algo que nos liberta, e nos liberta para viver a profundidade do Evangelho, a vida nova, o amor, o encontro com o outro. Se pervertemos este uso, se não sabemos utilizar isso, nós estamos fazendo um grande mal a nós mesmos, mas também um grande mal aos irmãos. E qual foi a pergunta, então, que o fariseu fez? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele colocou Jesus numa armadilha muito complexa. Para nós, hoje, é difícil compreender isso. Vou tentar explicar de maneira simples e rápida. Para os hebreus, existem 614 mandamentos que eles devem cumprir rigorosamente. São mandamentos que diz respeito às coisas do dia a dia. Por exemplo, no sábado, o número limitado de passos. Certas coisas que eles podem comer, que eles não podem comer. A maneira como se vestir. Ou seja, eles têm mandamento para tudo. E desses mandamentos, os maiores são os 10 mandamentos. Só que qual que é a dificuldade que Jesus se encontra? Porque se Jesus disser que tem um mandamento maior do que os outros, quer dizer então que os outros mandamentos não valem nada? E o que nós faríamos com esses outros 613 mandamentos aí? Portanto, Jesus Cristo está numa situação bem difícil. Lendo o texto grego, o sentido ele pode ser um pouquinho diferente desta tradução aqui. A pergunta que o fariseu fez pode ser lida também da seguinte maneira: Mestre, ensina-nos um mandamento grande. E aí muda todo o sentido da pergunta. E aí, de alguma forma, dá para entender a resposta de Jesus quando ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo e a si mesmo, este é o fundamento de toda a lei. Então, o que no fundo, Jesus está expressando é que o fundamento da lei é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que agora nós nos topamos com uma dificuldade, a dificuldade atual. Quando a gente diz amar, o que nós estamos dizendo? Nós não sabemos muito bem isso aqui. É muito comum que na televisão o pessoal, eu te amo, e faz um coraçãozinho, né, e se reduz a isso. Não.
temos duas características principais dentro do nosso contexto social. Ou o amor é completamente banalizado, o significado do amor, ou é completamente idealizado. Vamos tentar explicar. Quem já foi no McDonald's? Já foi lá no McDonald's? Teve até gente que foi assim, McDonald's, né? Tipo, né? Lá, quando você... Tinha uma época, não sei se tem ainda, mas estava sempre escrito assim nas embalagens. Amo muito tudo isso, né? Reduzindo o amor a McDonald's. Ou quando a gente fala assim, eu amo tomar sorvete. No fundo, não tem um amor. Tem um gosto alto, talvez, por aquilo ali. Mas reduzir amor a um gosto, ou reduzir amor ao McDonald's, é banalizá-lo. É utilizar o termo de modo inadequado. Como é que nós iríamos, então, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, colocando o amor ao McDonald's e o amor ao sorvete na mesma... Não dá, não funciona. Então, talvez o mundo hoje, porque perdeu a capacidade, o conceito do que é o amor, reduz e banaliza o conceito. Então, até as empresas falam, nós amamos os nossos clientes. Não amam o cliente, eles só querem o dinheiro do cliente e faz o trabalho deles lá e está resolvido. Não tem nenhum problema, mas eles poderiam mudar o termo, né? Nós respeitamos os nossos clientes, procuramos dar o melhor ao nosso cliente, é diferente. E qual que é o outro problema? O problema é a idealização do amor. Esta idealização, ela se identifica com um sentimento. É quando a pessoa começa a amar um artista, né? Eu amo aquele artista é tudo para mim, tal, não sei o quê. Ou, de modo mais direto, quando nós começamos a amar, ou melhor, nos apaixonamos por uma pessoa. Aí aquela paixão super explosiva, e a gente fala que aquilo é um grande amor. Aí o pai, a mãe, os irmãos, os amigos começam a ver defeito na outra pessoa. Aí fala para a pessoa, olha, essa pessoa que você está apaixonada aí tem esse defeito. O que você está dizendo? Não diz isso para mim não, ele é perfeito, ela é perfeita, vocês que não entendem nada. E aí começam as brigas assim e tal. Chega uma hora que o filme colorido se torna filme preto e branco, né? Que aí você começa a descobrir que o outro tem defeito, que o outro ronca, que o outro, né, é super limitado, que o outro... E, bom, qual que é a possibilidade? A pessoa, por quem identifica o amor com o sentimento, quando o sentimento acaba, deixa o outro, arruma uma outra pessoa e vai arrumando pessoa de sentimento em sentimento. Então, isso aqui é a idealização do amor. Irrasogível é inalcançável. Então, esse é um perigo que nós temos também dentro da nossa sociedade. Agora, o que Jesus Cristo quer dizer com amor? Para a pessoa bíblica, para o hebreu, para Jesus, para este fariseu, o amor significa decisão. Decisão que nasce no coração, que para eles é o órgão que o homem decide. Não um coraçãozinho romântico, mas o coração enquanto é capaz de uma escolha profunda. Escolha essa que é sempre motivada. E motivada por algo muito maior, pelo bem que o outro fez para mim. Para o hebreu, o amor significa escolher por Deus, que libertou o povo da escravidão do Egito. Fez passar no Mar Vermelho e deu a possibilidade de uma terra nova. Primeira leitura. Lembra-te que fostes escravos no Egito. Ou seja, o hebreu reconhece as maravilhas que Deus fez para ele, e parte desse princípio, se Deus fez tudo isto para mim, este Deus me ama. Portanto, eu vou procurar corresponder a este amor de Deus. E como ele corresponde a este amor de Deus? Procurando entender quais são os mandamentos que Deus deu. Aí nós temos os 10 mandamentos, os 614 mandamentos, que eles vão procurar cumprir à risca, de todo modo. Qual que é a beleza disso aqui? Porque para nós pode parecer estranho, alguém que quer cumprir o mandamento à risca. E por que pode parecer estranho? Porque parece uma prisão, mas na verdade não é. E por que não é? Porque quando o homem hebreu cumpre um mandamento, ele está ao mesmo tempo fazendo memória do amor de Deus por ele, e ao mesmo tempo ele está sendo memorial deste amor para o outro. Então ele tem a plena consciência que ele está amando Deus, e porque ele tem a consciência de ser amado por Deus, e ao mesmo tempo ele consegue expressar este amor para aquele que está diante dele. Para nós cristãos, isso é muito alto.
E por que muito alto? Porque a maravilha, ou as maravilhas que Deus fez para nós, passa pela cruz. Jesus Cristo nos perdoa dos nossos pecados, e a partir deste momento nós passamos a viver uma vida nova. E o nosso modo de agir, ele é sempre o memorial desta salvação que recebemos, salvação essa que nos tornou filhos de Deus, que nos tornou membros da igreja, salvação essa que nos colocou na direção rumo ao céu, e por isso o nosso modo de agir, ele faz memória deste amor profundo de Cristo, e esta memória, ao mesmo tempo, diz ao outro que Deus tem espaço. Portanto, não é um moralismo. Cumprir os mandamentos significa escolher por amar, escolher por estar com o outro. E alguém vai perguntar, mas o que é o amor? Do ponto de vista gramatical, amor é substantivo. E do ponto de vista teológico, significa o dom de uma presença. Portanto, qualquer pessoa que está diante de nós é sempre uma possibilidade do amor, ou melhor, é a certeza do amor, porque aquela pessoa é amada por Deus, e a possibilidade de amar. E o que é amar? Amar é querer um bem para o amado. Nós não podemos querer todo o bem para as pessoas, a gente pode querer um bem. E qual é o bem que a gente pode querer para aquela pessoa? O bem imediato. Quando a pessoa está diante de nós, nós podemos imediatamente amá-la. Se nós olhamos alguém que está com fome, podemos dar de comer. Se alguém está com sede, podemos dar de beber. E aí nós vamos entender a inteligência da fé e aquilo que a igreja nos propõe com as obras de misericórdia. E o que são as obras de misericórdia? São as maneiras que a igreja elencou, por assim dizer, para amar o outro. São 7 corporais, 7 espirituais. Não vou citar todas elas, apesar de estar com a colinha aqui. Mas, em todo caso, as obras de misericórdia, elas atuam concretamente. Porque nós temos consciência de um Deus que nos ama, que deu a vida por nós, que nos deu uma vida nova. E temos a consciência que quem está diante de mim, porque é amado por Deus, é sujeito deste amor, ou seja, é o destinatário deste amor de Deus. Portanto, quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de sentimentos ou de banalizações. Estamos falando de coisas concretas, de realidades que acontecem na nossa vida, das situações que nós vivemos no nosso cotidiano. E aqui nós vamos nos embater, inclusive, diante do limite do outro. E o limite do outro é muito interessante. Por quê? Porque o limite do outro revela também o meu limite. E qual que é o ilimitado do outro e o meu? Saber que somos amados por Deus. Quando o outro, e a gente vai encontrar pessoa chata, pessoa difícil, é normal. Só que olhar o limite do outro é olhar o quanto Deus ama o outro no limite e o quanto Deus me ama também no limite. Ou seja, Deus ama você do jeito que você é. E você tem consciência disso. E é exatamente porque você tem consciência disso que você procura corresponder a este amor de Deus profundo e procura dar este amor de Deus também para aqueles que estão diante de você. E a decisão por amar passa por destruir o nosso egoísmo, destruir o nosso orgulho, destruir a nossa prepotência e olhar para o outro. Ter a capacidade de respeitar, e aqui talvez respeitar não seja a palavra justa, mas a capacidade de fazer resplandecer na própria vida para o outro a presença de Deus através do cumprimento dos mandamentos. Já não é viver um elenco de coisas, mas é viver o fundamento profundo, ou seja, viver uma relação profunda de amor. Uma relação profunda que nos ajuda a corresponder no nosso dia a dia aquilo que Deus nos deu e reconhecer este amor dele por nós e amar o outro, de tal modo que nós nos tornamos, então, memoriais da presença de Deus. E aqui volto lá no início da homilia. Aquilo que a menina ficou nervosa porque não viu Jesus, porque eu não abri o sacrário ali para ela, é mais ou menos o que se espera de nós. O que se espera de nós? Abrir a nossa vida para a luz do Evangelho. E dar às pessoas conhecerem a presença de Cristo também pelo nosso modo de ser. Isto aqui é a vida dos santos. Quando a gente vai ler a vida dos santos, a gente descobre o quanto eles amaram Jesus, o quanto eles tinham consciência do amor de Jesus e o quanto eles resplandeciam esse amor de Jesus. O mundo de hoje, confuso, perdido, sem direção, na escuridão,
espera de nós cristãos que sejamos esta porta do sacrário, ou seja, que sejamos capazes de abrir a nossa vida para deixar-nos ser iluminados e refletir o amor de Jesus Cristo para todas as pessoas. Isto é ser cristão. É viver esta profundidade do amor eucarístico nos sacramentos, olhar para a cruz, ter a capacidade de perceber que somos pecadores, mas nisso tudo que somos profundamente amados. E esta profundeza do amor é o que nos permite olhar para o outro e amá-lo, e dar as obras de misericórdia em direção ao outro. Não ter vergonha de olhar para o outro, suportar com muita paciência o defeito do irmão, ajudá-lo a que ele possa crescer, e quando fazemos isso, nós crescemos, porque também tocamos o nosso limite, tocamos a nossa dificuldade, e repito, mas o ilimitado no irmão e o ilimitado em nós, é o fato que Deus nos ama, e é isso que nos abre uma grande possibilidade de vida. Portanto, penso que deveríamos pensar como nós estamos amando, segundo uma banalização, ou seja, tem gente que escolhe os amigos na banalização, assim. Ou estamos amando segundo uma decisão memorial, ou seja, de ver o amor de Deus por nós e escolher por este amor e viver segundo este amor concretamente, ou viver segundo sentimentozinhos, que aí um dia tá, o outro dia não tá. Isso é uma coisa muito séria. E terminamos hoje com uma imagem muito bonita, que está em Nápoles. Esta imagem, que na verdade é uma pintura, um óleo sobre tela, que foi feito pelo Caravaggio. Caravaggio fez uma coisa muito triste na vida dele, ele matou uma pessoa. E, desesperado, Caravaggio, então, foge para Nápoles, vai na casa da família Colosso, e esta família que era muito rica, uma família nobre, eles tinham um centro de obras de misericórdia. Então, eles procuravam fazer as obras de misericórdia segundo a igreja pede. Então, Caravaggio vai pedir ali asilo e eles acolhem Caravaggio. Antes de ir embora, eles pedem para Caravaggio um favor. Você pode pintar para a gente um quadro? Até eu pediria, né? E Caravaggio, então, pinta as obras de misericórdia. De fato, o nome do quadro é Le Opere di Misericordia. Mas a genialidade de Caravaggio está no fato de que ele representa as obras de misericórdia no dia a dia, no cotidiano, nas vielas de Nápoles, que dá imediatamente a nós a interpretação de que as obras de misericórdia não são coisas angelicais, mas são coisas do cotidiano. Acontece aqui na igreja, acontece ali na rua, acontece na tua casa, acontece na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, dentro do trem, no ônibus, no trânsito, andando de bicicleta, fazendo esporte, não tem problema. Em tudo isso, nós podemos amar. E aí nós vamos dilatar o nosso coração e perceber que o amor concreto tira-nos e quebra o nosso egoísmo e nos dá a graça sempre de perceber este amor profundo de Deus por nós, pelos irmãos, e nos dá a graça profunda de amar também os irmãos e acolher o amor dos irmãos também para cada um de nós, mas concretamente. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.